E é um privilégio compartilhar um pouco da minha história, do que Deus tem feito na minha vida, desde que eu nasci. Porque o testemunho, apesar da gente trazer fragmentos do que Ele faz, na verdade o testemunho está sendo gerado desde que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. E essa história, esse processo ele não acaba. Até que Ele venha, ou até que Ele nos leve para a glória. A gente finda gestação, inicia outra. E finda uma, e inicia outra. E se você não está vivendo isso, está errado. Se você não está vivendo gestações, ciclos que se iniciam e se findam, e a cada fim você avança em profundidade, tem algo errado. E aí eu gostaria de trazer um texto que está em Jeremias 1, versículo 4, começa no versículo 4, que diz assim: A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém. Talvez esse seja o meu maior testemunho. E eu posso dizer para vocês, eu fugi. Várias vezes. Inúmeras vezes. Cada vez que ele vinha e pedia para que eu fosse, eu fugi. Eu tinha muito medo. Em várias esferas. E para vocês entenderem um pouco disso, eu preciso contar a minha história, desde a infância. E desde muito pequena, talvez desde quando eu me lembro de gente, assim, eu falava: meu maior sonho é ter a minha família. Eu não sonhava em casar, sabe, como as meninas sonham, em entrar pela igreja, vestida de noiva, não tinha esse sonho. O meu sonho era ter a minha família, a minha casa, meu marido, os meus filhos. E todas as minhas brincadeiras giravam em torno disso. Eu sou filha única. Então, eu não tinha muitas amizades, nem tinha irmãos, não tinha crianças próximas. Então, assim, todas as minhas brincadeiras eram com as bonecas e era constituindo essa família. E nessa família tinha muitos filhos. Recentemente eu encontrei um livro que eu escrevi na época, sei lá, da alfabetização, primeira série, e no final do livro tinha assim, a protagonista, né, chamava Amanda, terminava assim: e Amanda se casou e foi muito feliz com seu marido e tiveram muitos filhos. Eu tenho 3, para a honra e glória do Senhor. E eu gostaria de ter 5, mas não dá. E esse era o meu grande sonho. Só que eu fui criada numa estrutura familiar que dizia assim: não case. Casar é horrível. Depender de marido é péssimo. Estude muito para ser alguém na vida e não depender do seu marido. E essas palavras, elas foram faladas, declaradas inúmeras vezes. Não case. Não dependa. Filhos dão muito trabalho. Para que ter filhos? E a cada vez que essa palavra ela era declarada, ela matava um pouco do meu sonho, que não era meu. Porque uma criança que tem sonho de constituir família desde muito pequena, esse sonho era do Senhor.
Senhor. Ele havia constituído esse sonho desde quando eu estava no ventre da minha mãe, e hoje eu tenho muita consciência disso. O meu instinto materno, ele é muito, muito forte. Eu sou mãe dos meus alunos, eu sou professora, então assim, eu adoto todos eles, de alguma forma. E aí eu fui crescendo nesse lugar. Tem que estudar, estudar muito. Menos de 10 não é aceito. 9,5 é um absurdo. E aí isso foi desenvolvendo algumas questões de perfeccionismo, de necessidade de controle, de rigidez e de não depender de nada nem ninguém, a não ser a força do meu próprio braço. Se eu quisesse ser alguém, se eu quisesse ser feliz, eu teria que lutar por isso, estudando e depois trabalhando. E foi isso que eu fiz. Para a glória do Senhor, eu encontrei o meu príncipe. Eu era tão controladora que eu tinha uma lista de como o homem dos meus sonhos deveria ser. A primeira era que ele deveria ser trabalhador, correto, ético e tal. E a segunda que ele deveria gostar de família. E aí as outras não eram muito importantes, mas eu encontrei esse homem. Eu sou de Teixeira de Freitas e eu vim para cá quando eu me formei para tentar construir a minha carreira aqui. Lá era muito difícil. E pouco tempo depois que eu cheguei, eu encontrei meu marido, Alessandro. E nós passamos a morar juntos 2 meses depois de nos conhecer. Porque no meu coração eu tinha convicção de que ele era o homem da minha vida. Nós estamos casados esse ano, vão fazer 20 anos. Glória a Deus. E assim, foi muito de Deus a união, porque nós começamos a crescer juntos, profissionalmente falando. Né? Algumas mulheres trazem na sua história, talvez, um companheiro que limite, que não permita, que às vezes tente abafar mesmo, para que ela não cresça. Isso acontece com muita frequência. Eu não tive isso. Eu tive um marido que quis crescer junto comigo e que me apoiava para que eu também crescesse. E aí, nesse tempo, depois de casada, foi quando eu fui construindo mesmo a minha carreira. Eu me tornei professora, primeiro de uma universidade que era a FACSU, depois virou Unime, hoje já é a Anguera. Fiquei lá durante muito tempo. Comecei como professora, depois fui coordenadora e aí falei, não, eu preciso melhorar a minha carreira já que eu estou nesses cargos. E entrei no mestrado. Só que quando eu entrei no mestrado, eu decidi que eu ia entrar no mestrado, em 2008. Fui na UESP, tinha um orientador, tinha um projeto. No dia que eu falei, não, agora eu já tenho tudo, vou fazer minha inscrição, vou começar com as disciplinas optativas. Nesse dia, eu tinha feito um exame, na época eu trabalhava também na Trifil, e exames periódicos, eu tinha feito um exame e a moça do laboratório saí da UESP, já decidida de quem ia fazer tudo. Ela me ligou e falou assim, Maria Luísa, seu exame está duvidoso, você pode vir aqui? Eu não posso. Aí eu fiz o exame e ela falou assim, você está grávida. Eu quase caí. Porque naquele momento, ou talvez não era plano para muito próximo, a minha prioridade era a minha profissão. Eu tinha sido criada para isso, para conquistar o mercado de trabalho. Falei, meu Deus, agora, neste momento, quando eu vou entrar no mestrado, e que o meu marido, ele também tomou um susto e tal, mas quando eu saí do laboratório, que eu fui para minha casa, eu falei, eu não vou fazer mestrado. Eu sempre quis ser mãe, esse é o sonho do meu coração. Eu vou ser mãe. E eu nem voltei mais na UESP, nem falei mais com o orientador, que ele me perdoe. Mas eu decidi que eu ia ser mãe, eu iria viver a experiência de ser mãe. E eu trabalhava muito, mas
abrir mão de estar com a minha filha mais velha naquele tempo. Mas eu também tomei uma decisão. Enquanto ela crescia, eu falei, eu não posso abrir mão de uma parte de quem eu sou, não só por mim, mas por ela também. Porque se eu abrir mão de uma das minhas partes, lá na frente, quando ela crescer, talvez eu a culpe por isso. Como muitas vezes eu escutei a minha mãe falar que teve que optar pelo trabalho ou pela nossa casa. E a cada vez que ela falava aquilo, meu coração doía, como filho. E aqui eu queria dizer para vocês, cuidado com o que vocês falam para os filhos de vocês. São sementes que geram, que crescem, que machucam, a depender do que se fala. São crianças, nós não damos conta, como a irmã falou na primeira fala, nós não damos conta do que a mente de uma criança pode pensar a partir do que nós falamos. E aí naquele tempo eu decidi que eu iria seguir adiante, eu iria esperar ela ficar um pouco maior e eu seguiria adiante. Em 2011 eu já tinha feito o primeiro ano do mestrado, eu fiz o mestrado numa luta. Eu fiz meu mestrado em São Paulo, eu viajava todas as semanas, todas. Viajava quinta e eu voltava domingo. Na outra semana de novo eu trabalhava em 2 lugares, eu tinha minha filha, minha casa. Se você me perguntasse, Maria Luísa, como você conseguiu? Foi Deus. Essa é a resposta. Foi Ele. E aí em 2011, o meu marido, quando eu casei com ele, ele já era cristão, porque ele já era desde a adolescência. Eu vim de uma família católica. E aí um dia, em 2011, nós já estávamos juntos desde 2005, ele falou, vamos visitar uma igreja, que era essa aqui. E eu vim, lembro que eu fiquei em um desses bancos ali. Eu não sei o que o pastor falou, eu não faço ideia de quem estava do meu lado. Eu só chorava o culto inteiro. Eu só chorava e chorava. Era como se uma saudade tivesse invadido o meu coração. E ali, naquele dia, o Senhor me atraiu verdadeiramente de volta para o lugar para onde Ele tinha me criado. E aí, nesse tempo, em uma dessas viagens para São Paulo, eu tinha pegado um pendrive emprestado de uma das secretárias lá da Prefil e eu coloquei para o meu trabalho, para abrir, e de repente abriu o louvor A Marca da Promessa. Eu no meio do avião, pequeno, milagre do Senhor falando comigo, e lágrimas descendo, 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 descendo. E ali eu entendi que tudo que eu estava vivendo tinha um propósito do Senhor. E isso mudou tudo. Isso mudou tudo na minha história. Porque a partir daquele momento, eu passei a acreditar que o que eu fazia era muito maior do que eu. Aonde eu iria não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com o que Ele iria fazer a partir de mim. E o tempo seguiu. Eu sou, na época, Deus tem tomado esse controle da minha mão, tem sido muito difícil entregar, mas na época eu era tão controlada que assim, terminei o mestrado, falei com meu marido, olha, no ano que vem vai abrir doutorado na mesma universidade, nós temos, se a gente quiser engravidar, já o segundo filho tem que ser agora, entre um e outro. Nós decidimos, um mês depois eu estava grávida, na minha segunda filha. Nessa época eu já frequentava aqui, eu frequentei a igreja 12 anos antes de tomar a decisão do meu batismo. O Senhor ficou ali e eu resistindo, porque eu tinha medo. Eu tinha medo da responsabilidade de aceitar Jesus. Porque eu sabia que quando eu aceitasse, eu não iria fazer qualquer coisa.
E aí, quando eu grávida da minha filha, do meio, nessa época a gente via de manhã, sentava ali e o Senhor me falava: sua filha está sendo gerada para um propósito do céu. E eu fui caminhando, e a vida parecia que estava boa, como talvez muitas de vocês devem pensar também. Trabalhava, cuidava de casa, filho, marido, estava tudo em ordem. Tipo histórico de drogas, nada disso na família, tudo certinho, tudo no script. Só que daí, Deus falou assim: não, esse não é o plano que eu tenho para você. Eu te criei para ser mãe de muitos, você só tem 2. E eu engravidei do meu 3º filho. Meu marido estava com um pedido de vasectomia no carro, tinha ido no médico e ia fazer o procedimento na semana seguinte. Meu sogro tinha falecido um mês anterior, em novembro. E eu me lembro que eu ainda estava amamentando, estava no finalzinho da menstruação, falei assim: não, a gente pode, não vai dar nada não. E aí eu engravidei, eu sei exatamente o dia, a hora, tudo. Nesse dia eu engravidei. E aí eu fazia atividade física, estou na esteira, tal. Ah, detalhe, todos os meus 3 filhos eu sonhei, antes de saber que eu estava grávida, eu tive um sonho. Nos 3 eu sabia qual era o sexo. Lembro que a minha primeira filha, a família inteira falava assim: vai ser um menino, e comprava roupa de menina e falava: vai ser uma menina. Porque eu já tinha, no meu sonho, visto até o cachinho dela. E aí um dia eu falei com meu marido, eu falei assim: olha, eu tive um sonho. Fevereiro de 2015, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava limpando o saquinho de um bebê. Aí eu falei pra ele: eu acho que eu estou grávida, e se eu estiver grávida, é um menino. Ele ainda brincou e falou assim: nossa, se você estiver grávida, eu vou correr pra lá, mas não vai pegar. Nesse mesmo dia eu fui pra academia e tinha uma senhora, né, experiente também, teve 3 filhos e tal. Ela olhou pra mim e falou assim: você tá grávida? Eu esqueci do sonho. Eu? Grávida? Não, de jeito nenhum. Aí eu comecei a andar na esteira, aí as coisas foram caindo, a ficha foi caindo. Calma aí, eu sonhei, calma aí, minha menstruação está atrasada, calma aí, aquele dia. Aí eu saí de lá e fui fazer o exame, com muito medo, porque nessa época eu já estava no doutorado. E o meu maior medo era dizer para a minha orientadora que eu estava grávida no meio do doutorado. A gente tinha acabado de se mudar. Tínhamos feito, o apartamento tinha 3 quartos, mas um a gente destruiu porque a gente não ia ter mais filho. Era um escritório, o outro quarto era rosa, cheio de flores, de frufru. E aí eu fiz o exame e deu positivo. E aí eu sentei e falei: meu Deus, e agora? E essa foi a primeira vez que o Senhor literalmente tomou o controle de todos os planos que eu tinha escrito lá. Porque no meu plano, eu ia terminar o doutorado, eu ia fazer um concurso, não ia ter mais filho. E Ele mudou toda a história do nosso filho. E glória a Deus por isso. Todas as vezes que o Senhor tomar o controle das suas mãos e que as coisas parecerem que estão saindo totalmente na direção que você queria, descanse. O que Ele vai fazer é infinitamente maior e melhor do que o que um dia você sonhou ou pensou, porque os meus olhos, eles são limitados. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa história desde antes da gente nascer. E quem está falando é uma mulher que tem medo de entregar o controle, mas foi a primeira vez. O fato de eu ter tido meu filho fez com que eu acelerasse o doutorado. Como eu já tinha a intenção, eu me antecipei. Quando eu entrei no doutorado, eu já tinha projeto, eu já tinha coleta de dados, nananã. E aí ele fez algo mágico. Eu fui a primeira estudante lá da universidade a defender o doutorado em 2 anos. Porque já estava tudo pronto. Os professores resistindo, foi uma confusão, uma batalha. Mas quem determina não é o homem, quem determina é Deus. Eu defendi meu doutorado em dezembro de 2015
E o meu sonho era entrar numa universidade pública para ser pesquisadora. E em janeiro de 2016, Deus fez de novo, porque Ele faz. Amém. Quantas vezes forem necessárias. E daí abriu um processo seletivo da Universidade Federal do Sul da Bahia, que tinha acabado de chegar. E tinha uma vaga que eu poderia entrar. Uma vaga. E eu falei, Senhor, se for da sua vontade essa vaga, vai ser minha. Por fé, eu saí da empresa onde eu trabalhava há 12 anos. E eu falei, eu creio que eu vou sair e o Senhor vai me colocar na universidade. E foi exatamente. Só que Ele não faz só isso. Na outra universidade onde eu trabalhava, eu fui promovida. No mesmo mês. E ali eu entendi o meu propósito enquanto educadora. Enquanto aquela que ensina, mas aquela que aprende. E o propósito que Deus estava fazendo para que aquilo que Ele estava me ensinando, eu pudesse passar para os meus estudantes. Não evangelizando, porque naquele tempo eu nem sabia fazer isso. Nem sei se eu sei hoje. Mas sendo alguém que cuida, alguém que orienta, alguém que conduz. E essa foi a segunda vez que Ele fez uma volta, porque a gente precisa ter muito cuidado quando Ele também entrega algo em nossas mãos, para que isso não se torne o nosso lugar de adoração. É preciso ter muito cuidado quando você vive os sonhos de Deus. E esse tempo foi um tempo de muita capacitação e amadurecimento, mas foi um tempo em que eu mergulhei e aí eu passei a viver aquilo que haviam plantado em mim lá no passado. Você não pode depender. Você tem que trabalhar. Você tem que crescer. Você tem que... E aí eu estava com 3 filhos. Eu tinha 2 empregos. E eu entrei numa jornada de trabalho que eu começava às 8 da manhã e eu terminava às 10 da noite. E eu tinha algum intervalo na hora do almoço, já pegando o menino na escola, voltando, chegando em casa correndo. Eu estava sempre correndo. Ninguém me encontrava, assim, nem eu me encontrava. Ou eu estava esgotada, ou eu estava correndo. E aí, nesse tempo, eu entrei em muitos lugares que eu não deveria ter entrado, no sentido de me ocupar demais, a tal ponto de não ver o que estava acontecendo na minha família, de pouquinho em pouquinho. Como a Araceli colocou, se uma ação e uma decisão ela é capaz de mudar algo para o bem, uma pequena ação e decisão também é capaz de mudar para o mal. E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Cutuca quem está do seu lado e fala, acorde. Acorde. Não se distraia. Não se distraia. O trabalho distrai a gente. A busca por um lugar, uma carreira profissional tem distraído nós mulheres e tem nos tirado do lugar que nós deveríamos estar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo de ver as necessidades dos meus filhos, eu não tinha tempo de ver que eu estava fazendo falta na vida do meu marido. Ele também acabou se ocupando demais no trabalho, como fuga, como compensação, porque isso vai acontecer se a gente sai do nosso lugar, a gente vai empurrando todo mundo que está com a gente para outros lugares. E da mesma forma, quando a gente volta, todo mundo vai voltando junto com a gente. E eu perdi nesse tempo, por trabalho em excesso, o maior propósito da minha vida: gerar.
Porque nós fomos criadas para gerar. Nós somos as únicas capazes de gerar. Nosso marido não pode gerar no nosso lugar, os nossos filhos não podem gerar no nosso lugar. Só nós podemos gerar. Automaticamente, quando eu parei de gerar, a estrutura da minha família começou a se comprometer. Só que eu só vi isso, eu só assisti o quanto isso estava grave quando veio a pandemia. Porque é um ciclo. Você trabalha demais, você vive de menos, você se relaciona de menos, você começa a estar tão cansado que você já não sonha mais, você não tem fé mais. E é um ciclo que vai cada vez mais te cavando para um lugar muito ruim. E isso é o que explica os inúmeros casos de adoecimento mentais que nós temos, principalmente as mulheres. Porque além de tudo a gente quer ser perfeita, além de tudo a gente quer controlar todo mundo da nossa estrutura, a gente quer trabalhar fora, quer trabalhar em casa, quer cuidar da gente. A conta não bate. E aí nesse tempo eu tive burnout. Eu esgotei. Eu não tinha força para mais nada. E foi um tempo que, para compensar essas faltas e o que eu não dava conta, eu comecei a ter subterfúgios para encontrar o prazer. A gente vai fazer isso, não é mérito meu não, tenho certeza. Aí a gente começa a comprar um pouquinho demais, aí a gente começa a querer buscar satisfação na beleza um pouquinho demais, né? A gente vai tentando, vamos ficando no celular demais, rolando a tela demais, e por aí vai. E veio a pandemia, e a pandemia veio como a terceira grande tomada do controle de Deus. Porque ele pegou todo mundo, passou por isso, né? Ele pegou todo mundo e colocou dentro de casa, entre quatro paredes, literalmente. E eu sempre digo que foi um momento em que todas as nossas fragilidades enquanto família, vulnerabilidades, ela foi exposta. E as famílias que sobreviveram a isso, eu tenho certeza que muito dificilmente vão cair. Porque foi uma prova de fogo. E aí, nesse tempo, eu até coloquei aqui o texto de Isaías, deixa eu só... 43. Isaías 43, 18 e 19. Foi um dos versículos que o tempo todo eu ficava pensando, né? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A pandemia foi isso aqui para mim. Foi o novo de Deus em meio ao caos. Porque tudo que antes eu fazia, deixou de ser feito. E tudo que eu não fazia, precisou ser aprendido. Eu precisei, nunca tinha limpado casa, lavado roupa na mão, feito almoço, todos os dias, repetidas vezes. Ensinado meus filhos a alfabetizar, a pegar na mão, escrever. Gente, quem passou por isso, levanta a mão de alfabetizar filho na pandemia. Nós somos verdadeiras guerreiras, porque glória a Deus pelas professoras que alfabetizam crianças. Glória a Deus. Porque quando eu terminava uma tarefa, eu falava, meu Deus, eu preciso respirar. E de repente estava ali, dando conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, porque o trabalho continuou. E aquilo era totalmente novo para mim. Aquilo era algo que eu nunca tinha tido contato. Vamos lembrar, eu não podia ser dona de casa, porque eu tinha que ser profissional. Era como se ser dona de casa fosse algo absurdo, uma verdadeira aberração. Mas e por que isso?
Porque minha avó e minha mãe carregavam a marca de serem donas de casa. Nós fazemos isso. Aquilo que nós sofremos, nós não queremos passar aos nossos filhos. Mas a gente precisa entender que as nossas experiências não são as mesmas deles. Nós não podemos impedir que eles vivam o que Deus tem para que eles vivam. Talvez não deu certo para você, não significa que não vai dar certo para eles. E aí eu fui aprendendo. Eu me senti exatamente como quando Deus colocou a família de Noé numa arca, fechou e falou: agora vamos esperar as águas abaixar. Só que daí veio um grande problema. Aí veio, na verdade, uma outra tomada de controle do Senhor, e essa machucou pra caramba. Porque todas as outras ele tomava, eu ficava ali meio sem saber o que fazer, mas eu falava assim: ok, Deus, é para fazer? Então bora. Sempre fui muito prático, resolutivo, então bora, me mostra o que é para fazer. Mas essa não foi bem assim. O meu pai, ele faleceu na Covid. E o meu pai era o amor da minha vida. Ele era, pensem assim, uma pessoa simples, humilde, mas presente em todas as horas. A tal ponto, só para vocês entenderem, que quem cobria os meus resguardos das 3 gestações era o meu pai. Era o meu pai. E aí, de repente, o amor da minha vida se foi. E ali eu falei: Deus, eu não consigo. Meu pai é do Espírito Santo, fica, acho que a 700, 800 quilômetros daqui, e nós fomos enterrá-lo lá. Tivemos que pedir liberação da justiça, foi uma confusão, mas nós fomos. Eu não conseguia falar nada, eu não conseguia pensar nada. A única coisa que eu cantava na minha mente era: Senhor, eu quero ser aquele louvor, eu quero ser um vaso novo, como um vaso na mão do oleiro. E eu ia repetindo isso, e repetindo. Era a única coisa. Eu lembro que eu tranquei a minha mandíbula e eu não conseguia fazer mais nada, não sei isso. Eu não queria nem pensar em como seria a vida quando a gente voltasse para cá sem ele. E aí, Deus fez de novo. Porque, queridas, Ele não vai desistir de você. Não adianta você ir para o mais alto monte ou para o mais profundo mar. Se Ele tem um propósito com você, Ele vai te buscar. Amém. O pastor Léo já tinha falado comigo, já tinha feito apelo específico para mim aqui no culto. Não. Aí um dia, talvez 1 ou 2 semanas depois que meu pai faleceu, uma amiga mandou uma pregação de uma pastora que falava do Consolador. Eu irei, mas deixarei para vós o Espírito Consolador. E aquela palavra pegou meu coração, e pegou, e queimou, e pegou. Eu estava na cozinha, estava cozinhando. Eu subi para o meu quarto, eu fechei a porta, eu ajoelhei e eu falei: estou aqui. Eu me rendo. Chega de fugir. Porque era isso. Ele já tinha dito, ele já tinha trabalhado, eu já estava aqui, mas eu estava fugindo. Eu falei: por que eu fugia? Porque eu tinha medo do que ele ia fazer com a minha família. Que tolice. Que mulher tola. Eu achava que ele ia destruir a minha família quando eu não conseguia enxergar. Por isso que eu falei: acorde. Porque às vezes a gente é incapaz de enxergar que, por medo de se posicionar, o inferno está levando a nossa família de pouquinho em pouquinho, com pequenas estratégias, debaixo dos nossos olhos, e a gente não está vendo. E aí eu fiz isso, me rendi, me batizei. Eu lembro que depois que eu fiz isso,
Eu liguei para o pastor Mel e falei assim, pastor Mel, eu quero me batizar. Na época da pandemia ainda, isso vai ter em maio. Eu vim, estava em Ilhéus, vim. E aí uma das irmãs, eu não sei se ela está aqui. Acho que não. Ela falou comigo no dia do batismo, ela falou assim, você está preparada? Eu falei, para quê? Para a batalha que vai vir a partir de agora. Eu falei, não. Ai, Jesus, eu nem fazia ideia do que viria a partir dali. Uma batalha, dia após dia, do velho eu contra o novo eu. Uma guerra. E foi assim que eu fui vivendo. No meio do luto, no meio do altos e baixos, tinha dia que era como se eu tivesse que pegar minha própria gola e falar assim, vamos, levante. Qualquer atividade era um esforço sobrenatural. E para quem já viveu luto, sabe o que significa um luto. Quando a gente entra no luto, é como se a gente entrasse numa porta, ela se fecha e você não tem outra opção a não ser encontrar um novo caminho para sair. E foi isso que aconteceu. E aí o Senhor foi me atraindo. Foi me atraindo. E ele me atraía, e eu ainda estava com medo, e eu fugia, e ele falava coisas ao meu coração com palavras. Aqui, no culto de mulheres, nas Déboras, eu fui passando por vários lugares, eu fui aprendendo com muitas mulheres, porque eu não sabia. Eu não sabia o que era orar, eu não sabia o que era adorar, eu não sabia, mas eu aprendi com muitas de vocês. Eu me lembro que um dia, estava olhando o Instagram, aí tinha Encontro das Déboras. Nem sabia o que era Déboras. Não sabia qual era o propósito. Mas o Senhor me atraiu de tal forma. Nesse dia teve um levante tão grande para eu não chegar aqui, mas eu cheguei. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, a glória de Deus era tão impactante, que eu não conseguia ficar de pé. E eu chorava, e eu e minha irmã orando em línguas. Ela falou assim, eu, Senhor, digo para você, não temas, eu dividirei o jugo contigo a partir de agora. E foi exatamente o que ele fez, ele honra as promessas dele. E aí ele fez algo muito maior. Eu tive um sonho. Nesse sonho, ele estava na minha casa e tinha muitas pessoas. Jesus vinha e ele conversava com cada pessoa e ele tocava nela e ela subia. E ele fez isso com vários e chegou a minha vez, ele fez comigo e eu comecei a subir. Mas em um determinado momento, quando eu estava subindo, é tão real o sonho que eu consigo ver ele acontecendo aqui na minha frente agora. Quando eu estava subindo, eu olhei para a minha aliança. E eu olhei para um anel, ele nem está mais aqui, um anel que eu tinha ganhado da minha mãe de 15 anos. E a minha aliança, eu falei, eu não posso subir com esses elementos. E aí eu comecei a cair. E aí quando eu caí, que eu procurei por Jesus, ele já não estava mais lá. E eu procurava desesperadamente. O desespero no meu sonho era algo fora do normal. E eu não encontrei. Quando eu acordei, eu falei, Jesus, eu não quero viver mais nenhum dia da minha vida sem a sua presença, porque é desesperador te procurar e não te achar. E eu diria para você, procure enquanto há tempo, porque pode ser que seja tarde demais. E aquele dia de madrugada, eu ajoelhei e eu falei, a minha vida verdadeiramente é sua. Tire o que tiver que tirar. Pessoas, coisas. Olha, eu não sabia que eu estava orando não, vou dizer, sabia não. Foi o Espírito Santo que orou comigo. Porque ele tirou tudo. Não teve nada, nenhuma área da minha vida que Jesus não tocou e tirou. Eu fiquei sem dinheiro.
eu fiquei sem saúde, eu fiquei sem beleza, meu cabelo caiu, eu engordei 11 quilos, eu primeiro emagreci 10 quilos, depois eu engordei, voltei para o normal, engordei mais 11 quilos. Os meus relacionamentos, tudo que tinha que ser trazido da forma foi sendo trazido. Todas as áreas. Até a pessoa que me ajudava em casa saiu e eu fiquei, amizades, tudo, eu fiquei sozinha. E aí ele falou, agora eu vou te ensinar de mim. E literalmente, ele me botou no banquinho da minha casa, que eu faço devocional até hoje. E ele começou a mexer nas minhas feridas. E mulheres, como doeu. Como doeu. Você ter a sua alma rasgada com memórias, reviver emoções, pensamentos, tudo, da infância até agora. Só que, da mesma forma como foi dito ontem, o tempo em que ele mexe na ferida é o tempo que vai ser necessário para você se curar e vai doer. Mas depois que você é curada, você nem lembra mais daquela dor. E ele foi fazendo isso. Só que no dia do sonho ele falou comigo claramente, escreve para a minha igreja. Eu comecei a escrever, mas ele mandava, tinha o siga e tinha o para, escreve, para, era assim. Escrevi para o Instagram, para. Escrevi devocionais, para. Escrevi livro, para. E nesse tempo que ele me colocou sentada no banquinho, eu comecei a escrever a minha história. Eu comecei a mapear os meus comportamentos. Por que eu estava me sentindo de tal jeito, de outro jeito? Aí às vezes eu vinha para o culto, aí uma palavra mexia comigo, eu ia puxando o fio da meada. Aí às vezes lá no meu devocional uma palavra falava comigo, eu ia puxando o fio da meada. E assim foi, eu acho que eu já tenho, sei lá, não sei quantas páginas escritas e sabe Deus o que vai sair disso aí. Mas o fato é que ele foi se revelando a partir das curas que ele foi fazendo com a minha própria história. E ele fez algo muito maior do que ele sempre faz. Ele me apresentou o conceito verdadeiro de relacionamento em amor. E eu não conhecia. Eu conhecia buscar a Deus quando a gente precisava de Deus. Eu conhecia buscar a Deus quando a gente estava triste. Quando a gente precisava de alguma coisa, a gente ia lá e pedia para o Pai. Mas nesse tempo ele me apresentou um relacionamento em que eu estou com ele todos os dias. Amém. E só assim ele pode nos encher, porque enquanto nós estamos pedindo, somos nós falando com ele. Como é que ele fala? Como é que a gente escuta quando a gente está falando? Como é que a gente é cheio se a gente não tem espaço para ser? Se a gente não se esvazia? E aí, nesse foi o primeiro ano, foi quando ele tratou essas primeiras feridas. E aí, no segundo ano, ele fez outra coisa. Ele me escondeu de novo. No primeiro momento ele me fez aparecer de novo, depois ele me escondeu. E aí, um belo dia, quando tirou todo mundo, a faxineira, a casa estava um caos, as crianças estavam um caos, eu estava um caos. Ele virou e falou assim, agora você vai limpar tudo. Creio em mim. Minha filha está... Meus filhos estão de prova, estão lá testemunhando. Foram 40 dias limpando a minha casa, cada canto do meu apartamento foi faxinado. E era de madrugada. Foi uma vigília, foi oração, foi tudo que vocês adoração, tudo que vocês puderem imaginar. Eu dormia 1h30, 2 horas, acordava e continuava. E aí no outro dia, o pau quebrava, cuida filho, leva, almoça, não, trabalha. No outro dia de novo, foram 40 dias. E nesses 40 dias, Deus foi trazendo tudo o que precisava ser mudado e limpado na minha vida.
Eu lembro que eu falei com a psicóloga, olha, quando tudo isso que eu vi nos meus olhos, né, espirituais se assentar, vai dar um trabalho arrumar. E deu. Mas nesse mesmo tempo, Deus me capacitou, cuidando da casa, fazendo exatamente o que um dia disseram que eu não deveria fazer. E creio, eu tive que batalhar para cuidar da casa. Eu tive que brigar para ocupar esse lugar que era meu de direito. O governo da casa é nosso, por direito. A gente está passando ele para pessoas que não fazem ideia do que elas devem fazer. Nós estamos terceirizando o nosso propósito. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ter ajudadoras, não. Não é sobre isso. Sobre ter governo. Eu não sabia nem o que tinha na minha casa. Nem o que faltava. E aí eu comecei a cuidar da casa. Sabe? Só que aí Deus foi curando pensamentos limitantes, crenças, coisas pequenas, pelo propósito da casa. Ah, só limpa a casa de cima para baixo. Beleza, hoje eu vou limpar de baixo para cima. Isso dava uma volta na minha mente, falando assim, eu posso. E ali, enquanto eu estava cuidando da casa, lavando prato, dobrando roupa, Deus ia ministrando a palavra dele no meu coração. E os meus filhos começaram a ver. E ele confirmou algo que o que mais me envolveu, depois do amor incondicional a ele, foi: eu quero fazer algo novo na geração dos meus filhos. Eu quero ensinar para as minhas filhas que elas podem sim cuidar da casa, cuidar da família e ainda trabalhar fora. Eu quero ensinar para o meu filho que ele pode sim ter uma esposa que vai amá-lo, que vai honrá-lo, que vai cuidar dele e ainda vai trabalhar fora, e sem perder a saúde. Porque é possível. Só que para isso foi preciso quebrar muitas crenças. E quebrar crenças dá trabalho. Dói. É uma batalha. Só que nesse tempo, eu comecei a fazer jejum, nunca tinha feito lá no início. Só que eu comecei a ver que não é, na verdade, não é que eu comecei a ver. Deus começou a me incomodar de que o jejum não tinha que ser mais temporário. E eu lembro até do que ele falou comigo. Não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. É todo dia, filha. A batalha, ela é diária. Você não corre e acaba. Você corre e continua correndo. E Deus me pediu para fazer jejum todas as manhãs. E minhas irmãs, é difícil. Eu só tenho a liberdade no domingo. E é difícil. Mas é a forma de me sujeitar à vontade dele. E foi isso que permitiu que ele mudasse em mim, porque a cultura que havia sido, o chip que havia sido colocado aqui, ele era muito forte. Eu me lembro que quando eu fiquei sem dinheiro, que eu precisei pedir dinheiro para o meu marido, meu Deus, como foi difícil. Eu estava num lugar que disseram que eu não deveria estar. Só que eu não estava no lugar que Deus disse que eu não deveria. Eu estava no lugar que Ele disse: dependa, você é dependente do Senhor. E assim Ele foi fazendo, e Ele começou a me mostrar quais eram os propósitos. E eu fui vivendo, experimentando cada um deles. No Instagram, no YouTube, aqui no podcast, na escrita de alguns devocionais. Era muito interessante porque à medida que eu ia fazendo, as batalhas se levantavam em retaliação. E é isso que o inimigo vai fazer cada vez que você se levantar para viver o propósito de Deus. Não se distraia. Vão tentar tirar você do seu lugar. Isso é certo, a palavra diz isso. Quando Jesus mandou os discípulos atravessarem e eles foram, a tempestade encontrou com eles no meio do caminho. A tempestade vai encontrar vocês, é certo.
mas também é certo que Jesus está com vocês. E que vocês vão atravessar e que vai passar, porque se Ele mandou ir, pode ir com fé, com coragem e com ousadia. Não te mandei eu? Seja forte e muito corajoso. E às vezes a gente precisa dizer isso pra gente. A gente muitas vezes quer profetizar para o outro, profetiza para você. Quantas vezes sentada lá no meu banquinho, no meio da guerra, da batalha, eu me levantava e falava assim: Senhor, em nome de Jesus, que hoje seja o último dia que eu vou viver tal e tal e tal coisa. Creiam que Ele é um Deus que escuta. Se está dentro da palavra, se está dentro do propósito, Ele vai te escutar. Ele vai atender. E nesse tempo Ele fez muitas coisas. Tudo isso que eu fui vivendo foi muito difícil. Eu não conseguiria nem expressar para vocês assim falando, mas foi muito difícil. Mas a cada vez que eu passava por uma gestação, que eu trazia à existência algo que era do Senhor, o Senhor curava alguém dentro da minha casa. Eu assisti sintomas se manifestarem em mim. Eu oscilei, talvez eu seja a versão feminina do seu marido. Eu oscilei entre ciclos de depressão e ansiedade inúmeras vezes, mas a cada vez que o ciclo passava e que Deus revelava o objetivo daquele propósito, o propósito daquele ciclo, alguém na minha família era mudado. Algo na minha mente era mudado. E para finalizar, eu comecei falando da questão do ventre. Eu queria deixar algumas coisas para vocês, que tem sido a minha oração ao Senhor. É que nós mulheres nos levantemos enquanto mulheres de Deus, posicionadas no Senhor, que sabem obedecer e depender daquilo que Ele nos orienta. Que nós saiamos desse lugar de competição, muitas vezes com o nosso marido, ou às vezes com outras mulheres, porque Ele deu um lugar para cada um e não compete a nós disputar com mais ninguém. Eu tenho orado a Deus que ao nos posicionar nesse lugar, a gente cure as gerações que virão após nós. Que nossas filhas, elas entendam qual é a identidade delas como filhas amadas do Senhor. Que os nossos filhos possam ser homens. Nós estamos impedindo isso. Nós estamos impedindo a masculinidade dos nossos filhos, muitas vezes. Eu me vi assim. Ao tirar o lugar do meu marido na minha casa, eu estou permitindo que no futuro o lugar do meu filho também seja tirado. E isso é gravíssimo. A minha oração tem sido que Deus levante um exército de mulheres capazes de passar e transmitir para uma geração uma realidade que está aqui. E não as verdades que foram ditas para elas lá na infância, como eu escutei. O trabalho é uma das atribuições da mulher, não a principal, não a maior. E para encerrar, eu queria convidar vocês a fazer só uma atividade. 3 minutinhos, eu acho que aqui. Todo mundo tem celular aí, não tem? Acho que quase todo mundo. Eu gostaria que vocês abrissem o celular numa foto de frente e olhassem para essa foto. Olhem para vocês. Olhem nos seus olhos. Sem foto por enquanto. Apenas se olhem. Vocês estão vendo alguma ferida aí? Não. Sim? Vocês estão vendo ferida na foto? Alguma dor? Alguma enfermidade? Alguma traição? Escassez de recursos? Quem que vocês estão vendo aí?
Vocês. Da forma exata que Deus as criou. É assim que Jesus vê você. É desse jeito. Todo o resto pode ser entregue para Ele, porque não faz parte de quem Deus criou você para ser. Amém. Amém? Amém. Foi isso que eu aprendi. Deus